paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Nesse domingo nós vamos falar sobre a lição de número 5 da nossa Escola Bíblica Dominical. André, o primeiro seguidor de Jesus. Eu te convido a fazer uma oração para que o Senhor venha nos abençoar e venha falar aos nossos corações. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia, te agradecer, ó Deus querido, pela Escola Bíblica Dominical, te agradecer, Senhor, por cada aluno, por cada servo, por cada professor, por toda a estrutura da Escola Bíblica na nossa igreja, que o Senhor continue guardando, abençoando e que venha nos ensinar através da Tua Palavra, nos alimentando e falando aos nossos corações. Seja conosco, nos dê um domingo abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá. André, o primeiro seguidor de Jesus, né? Você aí já acompanhou nessas 4 primeiras lições, falando de João Batista, que foi o precursor, falando de Mateus, né? O apóstolo improvável, ali como a gente pode falar, dos impostos, né? O cobrador de impostos. Então, a gente falou de Lucas, o médico amado. Nós falamos semana passada de João, né? O discípulo amado. Então, nesse trimestre, nós estamos trabalhando sobre os heróis do Novo Testamento, né? Um legado de amor, fé e obediência. Então, são homens que realmente tiveram seu chamado, homens que realmente se colocaram à disposição do reino de Deus, homens que se anularam por amor de Cristo para expandir o Evangelho, para levar Jesus, né? Não só nos tempos dele, né? Nos tempos de Cristo, mas também até os dias de hoje, através da Bíblia, porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo para estarem escrevendo e contando todos esses fatos, todos esses ensinamentos que geram alimento para a nossa alma hoje, que tem frutificado, né, no decorrer de todos esses anos, e o Senhor tem honrado a sua palavra, tem honrado a sua fé, e você também é um herói dos tempos atuais, amém, irmãos? Se coloque aí na posição de um herói, porque você tem um dever, você tem o ID de Cristo sobre a tua vida, então fique atento àquilo que o Senhor tem para nos ensinar na manhã deste dia, amém? Ou na manhã deste dia, ou em qualquer horário que você estiver assistindo essa EBD, tá bom? Vamos lá. Na lição de número 5, o texto bíblico básico está no livro de João, capítulo 1, do versículo 35 ao 46. Diz assim, ó: No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Diz-lhe Filipe: Vem e vê. O texto áureo está em Mateus, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André,
os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então a gente vê dois textos, tanto o texto áureo quanto o texto bíblico, que vai falar aí das chamadas, né, dos discípulos. Porém, o nosso foco na aula de hoje é sobre André, o primeiro seguidor de Jesus. André, esse que você tem visto aí, que é o irmão de Pedro, né? Então nós vamos falar sobre ele nesta aula e que o Senhor continue nos revelando da sua palavra e que nós possamos aprender cada vez mais, amém? Vamos lá, primeiro ponto. Então, no texto bíblico básico, João vai estar ali com seus discípulos e ele vai citar a seguinte frase: eis aqui o Cordeiro de Deus. E a narração do texto vai dizer que André estava ali ouvindo a João Batista e ele vai ouvir isso e ele vai correr para falar com seu irmão, né? É claro, tem um diálogo onde ele morava, etc e tal, mas ele vai atrás do seu irmão para dizer que ele encontrou o Messias, aquele quem Moisés tanto falou, quanto os profetas profetizaram, né? Então, a gente vai ver aí uma predisposição de André para ser um dos escolhidos, né? Para poder ter essa busca. Então, não era uma pessoa que estava simplesmente pescando, né? Porque ele também estava lá junto com Pedro, Tiago e João. Não é simplesmente um dos discípulos que estavam pescando. Ele, na verdade, André, a gente já viu uma disposição de estar buscando realmente essa essência, porque a gente aprendeu que João Batista foi aquele precursor, né? Aquele que veio abrir o caminho, a voz que clamava no deserto. Então a gente vai entender que quem estava ali ouvindo as mensagens de João, porque estavam sedentos pela presença de Deus. João tinha uma palavra dura, uma palavra de conserto, uma palavra de arrependimento. E André estava seguindo os passos dele, ouvindo as mensagens, porque quem ouve uma palavra e não gosta, não volta. Mas quem ouve, absorve, mesmo sendo uma palavra dura, uma palavra de repreensão, e continua, é porque esse sim está no processo da libertação, esse sim está conseguindo se adequar àquilo que Cristo tem para nós. Então nós precisamos disso, dessa maturidade. E isso foi enxergado em André. Por quê? Porque ele está ali ouvindo, ouve as palavras sábias de João, e ele vai falar assim: eita, esse é o Cordeiro de Deus. Então era ele que ele tinha que seguir. Então nós precisamos entender que a Bíblia ela vai falar dos discípulos, né? Vai citar o nome dos 12, porém alguns não são muito citados, né? Existia um grupo assim seleto, né, que Jesus andava, que era os irmãos Tiago e João e Pedro, né? Então a gente vai ver aí esse grupinho sempre citado na Bíblia, né? Até muitas vezes Pedro é bastante convicto naquilo que é falado, que vai ser na aula que vem, fala nisso, né? Mas Pedro, ele é muito citado, né? E João também é muito citado. Então a gente vai ver alguns discípulos assim mais próximos do mestre. E os outros, não é que estavam distantes, mas eram pouco citados. Porém, o trabalho era o mesmo para todos, o ensinamento para todos era o mesmo, tá? Mas André, como nós estamos falando, ele era de uma origem grega. O significado do nome André é corajoso ou viril, né? Cabra macho. Então, a gente vai ver que nos evangelhos, na Bíblia, o nome de André aparece 12 vezes no texto bíblico, né? 11 nos evangelhos e uma vez no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, você vai aí na sua lição, no primeiro ponto, tem muitas referências, né, das citações, essas 12 referências das citações, Mateus 4,18, 10,2 e por aí vai, está aí na lição. Então fica a dica, dá uma lida aí para você ver aonde o nome de André foi citado, porque não tem um material muito rico, né? Um material sobre André, sobre sua personalidade, sobre mensagens, não tem essa riqueza de material como alguns discípulos, né? Como o próprio apóstolo Paulo, que teve uma participação, uma relevância muito grande no Novo Testamento. Não teve essa conotação escrita, mas eu tenho certeza absoluta
que no reino ele somou muito, foi um dos escolhidos de Jesus e certamente foi um canal de bênção para que o Evangelho de Cristo chegasse até mim e chegasse até você. Tá bom? Então nós vamos falar dele. Então quando a gente analisa essas referências bíblicas, parece que André não desfrutava de qualquer tipo de primazia entre os discípulos, né? Ou seja, aquilo que a gente já falou no comecinho, André era pouco citado, tinha um grupo que Cristo sempre convocava, ia nas orações, estava em algum lugar, então sempre é citado esse grupo, porém os 12, eles são de extrema importância para nós, tá bom, irmãos? Para o Evangelho de Cristo, né? O seu ofício, 1.1, Jesus chamou 4 pescadores, Simão, André, Tiago e João, para seguirem a ele. Então a gente vê que a sua profissão era pescador, né? A gente vai ver Pedro, Tiago, João e André pescando e Jesus os chama de uma forma maravilhosa e ali era a profissão deles e Jesus chama para segui-lo e deixar tudo para trás e eles não pensam 2 vezes, né? Eles vão sem questionar. Então André, ele exercia a mesma atividade do seu irmão e era um personagem comum. Possivelmente, se Cristo não o tivesse chamado, ele continuaria exercendo seu ofício, sem maiores conflitos. Ou seja, ele era um pescador. Se Jesus chamasse apenas Pedro, e não os 4, talvez Pedro iria. Como ele chamou os 4 foram, entende? A gente está dizendo de algo que não é só coletivo, mas é algo que é individual. Porque quem ouve a voz de Cristo, quem ouve o chamado do Senhor, dificilmente nega, dificilmente volta atrás. Sabe por quê? A palavra vai dizer assim, ó, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ei, você é um escolhido, você é uma escolhida. Não deixe que as adversidades, que as tempestades, que as tribulações, que os problemas que a vida apresenta para a gente te desanime, faça você perder a sua fé, a sua essência. Porque a Bíblia vai falar assim, ó, muitos são chamados. Ou seja, a cruz, ela está disponível para todo mundo ver. Só que só quem entra no sepulcro, aleluia, só quem entra onde Jesus ressuscitou, são os escolhidos para ver o milagre, para fazer parte dessa geração. Tenha certeza, você é um escolhido de Cristo, você é uma escolhida de Cristo. A cruz está disponível para todo mundo ver, só que ela está vazia. Mas o contato com quem estava na cruz e agora ressuscitado, somos nós. Então pega a visão, tá? Sinta-se à vontade na presença do Senhor. Problemas virão, como nós já falamos, mas nós vamos vencer, porque Cristo venceu. Então ele falou assim, se eu vencer, você também pode. Ele não era maior como homem, né? Não tinha riquezas como homem. Como Deus, ele era Deus. Mas ele mostrou para nós que é possível vencer a carne, é possível vencer os pensamentos, é possível vencer os desejos, é possível vencer as tentações. Então vamos juntos, vamos conseguir e continuar lutando a favor de Cristo, a favor do Evangelho, e assim como André foi um personagem no meio dos 12 discípulos, teve o seu papel, teve a sua função. Então nós vamos continuar falando dele e que o Senhor continue te fortalecendo, como ele está me alimentando aqui, tá bom, irmão? Segundo, 1.2, a procura. Jesus no Sermão da Montanha disse, aquele que busca, encontra. André procurava o Messias. Foi aquilo que a gente leu lá no texto bíblico básico, já teci um comentário sobre isso. Ele procurava o Messias. Fato que se evidencia na predisposição que o apóstolo demonstrou em ouvir João Batista. Foi aquilo que a gente falou, quem ouve as palavras e recebe, continua, permanece. A gente até tem falado na igreja, né, no culto de domingo, que o Senhor, Provérbios capítulo 3, que ele ama e corrige aquele que ele ama. Então, se ele está corrigindo, se a palavra é dura, mas é com amor, é com verdade, aceita, recebe, porque o Senhor está te tratando, Ele está cuidando de você. Quando alguém só é massageado, né? Tem o seu ego ali massageado, a gente vai entender e enxergar
que essas pessoas tendem a não aprender a receber um não conseguem se conformar com alguma situação que acontece, porque não tem a sabedoria, não tem a correção, não tem a perspectiva de que as coisas podem mudar, tem que ser do jeito que elas querem. Então está na hora de nós, como servos do Senhor, aprender a ouvir a voz do Senhor. Peça a Ele: Senhor, eu quero ouvir Tua voz, eu quero ter essa intimidade, eu quero ter esse momento contigo, de poder identificar, de poder saber, entender quando Tu estás falando comigo ou não. Quando a correção vem do Senhor, ela não fere, ela te mostra a verdade. Quando a correção vem do Senhor, Ele nos faz entender que realmente eu preciso mudar. Mas quando vem uma correção de fora, uma coisa que não tem nada a ver, que está tentando te paralisar, você vai falar assim: não, parar de orar, não. A oração é que move o coração de Deus, é que faz eu me relacionar com Ele. A oração é que me alimenta. Então está na hora de você pedir a Deus, pede a Ele: Senhor, fala comigo, nem que seja para me corrigir, mas fala comigo. Amém? O encontro, 1.3. Ao fazermos um estudo comparativo e cronológico dos evangelhos, podemos compreender que André foi o primeiro discípulo de Jesus. Vamos ver? André seguia João Batista. Lá no capítulo 1 de João 35 ao 42, nosso texto bíblico, a gente vai ver que ele estava ouvindo João Batista pregar. Então ele seguia, ele estava presente quando o profeta apresentou o mestre como o Cordeiro de Deus. André segue a Jesus. A partir dessa revelação que João Batista fala, ele é o pescador, ele pescou essa fala de João e ele já antenou, né? A partir dessa revelação, ele procurou seu irmão e disse-lhe que havia encontrado o Messias. O mestre chama pescadores para seguirem-no. Ao ouvir o seu chamado, os irmãos entenderam-no prontamente. Para pensar um pouquinho agora. Jesus vai lá para João para ser batizado. André ouve, corre para casa, fala com Simão, seu irmão, que depois foi chamado de Pedro. E logo em seguida eles devem ter ido trabalhar. E Jesus, quando retorna para Galiléia, ele já chega ali e chama os 4 para seguirem. Olha o trabalho do Espírito de Deus movendo as coisas, os acontecimentos, sabe? Talvez você fale assim: poxa, foi assim do dia para a noite? Será que Jesus passou, olhou e falou: você, vem me seguir? Tudo tem um propósito. Na vida tudo tem um propósito. Eu creio nisso. Eu creio que há um propósito para a minha vida, há um propósito para a sua vida. A gente vê as diversidades dos dons, a diversidade dos ministérios. Então, quando a gente para olhar essas coisas, a gente fala assim: nossa, todos somos discípulos de Jesus, tá, irmãos? Não percam essa essência, porque discípulo é aquele que aprende, discípulo é aquele que vai seguir o seu mestre. Então, nós somos discípulos de Jesus, sim. Porém, cada discípulo tem uma função, nem todos são só para cura, nem todos são só para os milagres, né? Nem todos são só para a cozinha, assim como é na nossa tarefa da igreja. Nem todos são diáconos, nem todos estão só na portaria, ou só como músicos, ou só como professores de uma IBD. Cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua essência. Nem todos somos pregadores de fazer um sermão. Somos pregadores de Cristo, sim, porque a nossa vida já é uma pregação, a sua vida é uma pregação. Então, muitas vezes você vai falar assim: vou pregar. Poxa, você tem que pregar a palavra, é o ID de Cristo. Aí você já imagina como: poxa, eu tenho que botar uma caixa de som na minha varanda, pegar um microfone, abrir a Bíblia e começar a falar do Evangelho, fazer um estudo, um esboço. Não é isso. Quando nós falamos ID, vai pregar o Evangelho para toda criatura, é você que está conversando com o seu vizinho, é você que está na fila da padaria, é você que está na fila do banco, é você que está na condução, mas alguém que está do seu lado e começa a falar, ou você vê alguém triste, ou você vê um amigo de trabalho e você lança uma palavra.
olha, a alegria do Senhor é a nossa força, não fique triste, o Senhor é o nosso consolo. Aí você vai olhar para alguém que está passando por um momento de tribulação, olha, irmão, eu sei que o momento é difícil, mas a palavra de Deus diz para nós não nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, ou seja, agora é que nós temos que orar cada vez mais, ter fé, é isso que a gente tem que falar, é essa mensagem, esse ide de Cristo, que as pessoas precisam ver em mim e em você, entende? Às vezes a gente confunde o id, o pregar o evangelho, de estar no altar, numa tribuna, num palco, num palanque. Não é isso, irmão. Jesus pregava na sinagoga, como também pregava na montanha, como também pregava no barco, em diversos locais diferentes. Mas ele estava ali pregando, ensinando. Sabe quando você senta com os amigos e tem alguém mais velho, um cabelinho branco lá, com a experiência, e começa a contar umas histórias, começa a falar, e você fica só ouvindo. Poxa, Jesus fez isso tudo. Vai ter um momento em que você vai ser esse cabelinho branco, que vai estar ali falando do amor de Jesus. Olha, Jesus já fez isso na minha vida. Olha, já passei por tal situação e o milagre de Deus veio. Entende? E as pessoas vão olhar para isso e vão falar assim, é esse Jesus que eu quero, da simplicidade. Não quero o Jesus do show, das luzes pirotécnicas, nada disso, da fumacinha que sai no palco, não é isso. Viver o ide de Cristo, pregar o evangelho de Cristo, é realmente você ser o canal, ser a referência, é mostrar que dentro de você o Senhor está trabalhando, está movimentando. É quando você vai comprar um pãozinho, você fala para dar o dinheiro, pega o pão e fala assim, olha, Deus te abençoe, que o seu dia seja abençoado, que Ele venha te guardar, te proteger. E aí as pessoas vão olhar assim, amém, eu recebo. Ou quem não é vai ficar desconfiado, mas alguém vai gerar uma dúvida em alguém, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem é essa? Né? Então é hora de nós fazermos o nosso papel como cristãos. É estar com, mas a pregação é um livrinho, é o livro do barquinho, do osso, né? Tá osso, ou um panfleto, ou seja, alguma coisa Deus vai te dar uma estratégia, vai te dar uma ferramenta, pode ser uma canção, pode ser um vídeo de WhatsApp, pode ser uma aula de EBD compartilhada, seja um pregador, seja aquele que vai conduzir as boas novas, amém? É isso que a gente está aprendendo aqui. O mestre chamou os pescadores, vem, me segue, e eles foram obedientes. Provavelmente não foi motivada pelo primeiro e breve contato que eles tiveram com o Messias lá atrás. Antes de o profeta revelar sua origem divina, Jesus era um completo desconhecido dos dois pescadores. Ou seja, ele era desconhecido. Mas no dia que João falou assim, eis aqui o Cordeiro de Deus, André começou a pensar, a promessa está se cumprindo hoje. Está se cumprindo. O Cordeiro de Deus está aqui. E eles seguiram a Jesus. Aleluia. A perseverança, 1.4. Lucas revela que após a ressurreição de Jesus, André continuou firme em seu propósito de seguir a Cristo. Seu nome é citado a última vez pelo livro de Atos, quando esteve no cenáculo orando e aguardando a descida do Espírito Santo. Então eles estavam ali, com aqueles 120, orando, pedindo que o Espírito Santo, o Consolador, descesse, aguardando, a promessa se cumprir, como Jesus deixou. Então é isso. Esse primeiro tópico, a gente viu que André, o seu significado era homem, viril, corajoso, o significado do seu nome. Nós vimos o seu ofício, era um pescador, como seu irmão Pedro, e foi chamado junto com eles, porém, ele procurava isso, ele teve um encontro com Cristo e a perseverança para continuar firme na missão que o Senhor deixou para eles. Vamos ao ponto 2. No tópico 2, André, o evangelizador. Como nós já bem falamos e citamos já no primeiro ponto, André foi aquele que levou Jesus, na verdade, até Simão, seu irmão Pedro. Foi ele que levou Jesus, ou seja, ele que deu o pontapé inicial
para essa visão de quem era Jesus, né? Essa revelação de que ele era realmente o Cordeiro de Deus, dito lá pelos profetas. Então, durante os 3 anos do ministério terreno de Jesus, aparentemente não houve qualquer oportunidade para que André se destacasse como um líder ou como alguém que pudesse ser lembrado por seus grandes feitos. Talvez o único episódio favorável a essa condição tenha sido quando ele procurou seu irmão para dizer que havia encontrado o Messias como prometido a todo Israel. Provavelmente esse momento ele compreendeu que tão importante quanto conhecer o Messias é fazê-lo conhecido. Então nós temos aí essa manifestação da grandeza de Deus nas nossas vidas, como aqueles que vão não somente, como eu posso colocar aqui para a igreja, não somente ser aquele que vai aparecer, não é? Mas aquele que vai, mesmo ali por trás, mesmo não tendo a sua história conhecida, vai ser conhecida nos céus, irmãos. É isso que nós precisamos. Nós não estamos aqui buscando a fama terrena, buscando um lugar na sociedade para que as pessoas saibam quem nós somos. Não queremos um lugar nos grandes congressos. Nós queremos pregar o Evangelho de Cristo. Nós queremos que a vida das pessoas sejam mudadas, transformadas, que o amor de Deus seja manifestado sobre toda a carne, sabe? Quando ele fala lá no livro de Joel que ele derramaria sobre toda a carne o Espírito dele, é isso que eu e você nós precisamos entender. Eu preciso, Jesus, ter o teu amor, ter a tua graça, ter a tua misericórdia sobre a minha vida, ter a manifestação do Espírito Santo, os dons sobre a minha vida, e que através de mim outros também sejam agraciados por tal graça, por tal alegria, por tal amor que nós vivemos. É isso que nós somos motivados e movidos nessa terra, fazer o ID de Cristo. Então André levou Cristo para Pedro, no 2.1 fala. Ele que mostrou, né, quem realmente era o Messias. Então, como nós analisamos as Escrituras, percebemos que muitas pessoas conheceram o amor de Deus revelado ao homem porque André tomou a iniciativa de apresentar o seu irmão a Cristo. Ou seja, você vai ganhar talvez aquele que vai fazer grandes coisas. Mas eu não fiz, eu não vou fazer, eu não sei qual é o plano de Deus. Mas uma coisa, nós temos essa convicção de levar o Evangelho a Cristo, de Cristo a toda criatura. E talvez uma dessas pessoas que vão ser ganhadas para Cristo vão fazer coisas grandiosas e maravilhosas. Talvez coisas que eu e você nós não tenhamos condições de fazer. E Deus vai usar alguém para fazer, mas Ele quer primeiro usar a sua vida para chegar em tais pessoas. Talvez você é essa pessoa que está ouvindo, que foi alcançada por Cristo e está fazendo grandes coisas. Tem grandes pensamentos, o Senhor fala contigo. Então coloca isso para fora, meu irmão. Vai em busca daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Ou seja, fala do amor dele. Fala do amor de Cristo. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Assim como André foi. Ele teve algumas participações, né, de escritas, como a gente falou, foram poucas, mas naquela multiplicação dos peixes, né, dos pães, foi André, o discípulo que levou aquele jovem, aquele rapaz até Cristo. No 2.2, Jesus perguntou quantos pães os discípulos tinham para distribuir entre os 5.000 homens famintos presentes naquele lugar. Isso aí está lá em Marcos capítulo 6, 38 e Mateus 6, 44. Mesmo sem saber exatamente como o mestre faria com aquela informação, né? André procurou a resposta. André não só perguntou, como levou o rapaz até Jesus, crendo que algo poderia ser feito. Ele sabia com quem ele estava. Ele falou, rapaz, são 5.000 homens. Imagina você, 5.000 homens. 5.000 pessoas para ser alimentada. Quantos quilos de arroz, quantos pães, quantos peixes deveriam? Só aí a gente tem uma noção de que era muita gente e a quantidade era exorbitante, era enorme. Então ele sabia quem ele servia, ele sabia quem era o mestre dele. Ele viu grandes proezas, grandes maravilhas através de Jesus.
Então ele pega aquele jovem e fala assim, o que tu tem aí, garoto? Ah, eu tenho um lanche aqui, pô, tem uns pãezinhos, um peixe. Aí ele, vamos ali comigo, que eu preciso te mostrar um amigo meu que está precisando do que você tem aí para fazer uma grande manifestação da graça de Cristo. Sabe, querido, não desdenhe daquilo que você tem. Você sabe quem é o teu mestre, quem é o teu Senhor. Apresenta para Ele o que você tem hoje. Apresenta. Senhor, eu só tenho isso, só tenho pouco. Senhor, meu salário é baixo. O Senhor vai fazer proezas e maravilhas através do que você tem. Talvez você olhe até para alguém e fale assim, poxa, talvez não vai dar não, isso aí não dá para fazer não, não dá não. Sabe quando a gente quer fazer uma receita? Às vezes isso acontece lá em casa, quero fazer um bolo, eu e a Esther, a gente vai fazer um bolo. Aí a farinha de trigo só tinha 2 xícaras e precisava de 3. Eu falei, e agora, Esther, o bolo vai dar ruim. Quer saber? Vamos botar mais uma xícara aí de fubá, vamos misturar esse negócio, o bolo vai ficar gostoso. E a gente faz o bolo com o que tem, entende? O Senhor, Ele quer multiplicar, Ele quer te alimentar com o que você tem. Então pega isso, seja aquele... Nós não somos os multiplicadores do milagre, mas nós portamos o Espírito Santo que vai fazer o milagre. Até porque eu e você nós não fazemos nada, quem faz é o Senhor. Quando fazer, faça em nome de Jesus. Então André foi o canal, foi o instrumento. Ei, garoto, vamos ali que eu vou te apresentar Jesus. E ele talvez não, eu tenho certeza que ele vai gostar do que você tem, porque é a provisão que eu preciso nesse momento. Entende? Talvez a provisão que você tem nesse momento é o pouco, mas fica tranquilo, porque o mesmo Deus que te honra no pouco vai te colocar no muito, vai te honrar no muito. Mas a honra e a glória sempre será do Senhor. Amém? E André reconhecia isso. Vamos lá que eu vou te apresentar. No livro de João, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20 ao 23, André vai fazer a mesma coisa com os gregos. Os gregos queriam conhecer Jesus, né? Então, nesse episódio, o pescador de Betsaida acreditava que a salvação rejeitada por muitos judeus já tinha sido dada aos gentios, pois, mais uma vez, ele levou os homens até onde Jesus estava. Ou seja, os judeus, eles pregavam para os judeus. A salvação veio para os judeus. Mas só que Jesus falou assim, não, veio para o samaritano, veio para o grego, veio para o romano, até o confim da terra, veio para todos. Então André absorveu isso. E ele falou assim, eu vou levar vocês até Jesus, vocês vão conhecer Jesus. Então é isso que nós precisamos aprender com André, aquele que realmente vai ser o portador, sabe? Tem pessoas que talvez vão ter muitos dons, muitos talentos, mas tem outro que tem o dom para isso. Eu quero te apresentar alguém, eu quero te levar, poxa, está passando por tal problema, eu quero te levar num lugar que você vai encontrar paz. Enfim, chegamos no tópico 3, André, a inspiração. Historicamente, conforme descreveriam os dicionaristas, André foi um abridor de veredas, um descobridor de caminhos, um explorador. No contexto de sua atividade, ele foi aquele que primeiro recebeu a novidade da fé anunciada por Cristo. 3.1. Um André do nosso tempo. A história registra que, em 1934, um agricultor norte-americano chamado Albert McCain lotou um caminhão com seus vizinhos e os levou para uma reunião evangelística. Ele teve muita dificuldade para convencer o filho de um fazendeiro a acompanhá-los. No entanto, depois de muito insistir, Albert conseguiu persuadi-lo. Lá o rapaz ficou deveras encantado com a reunião, de tal maneira que voltou nas noites subsequentes para uma série de reuniões de avivamento, e em uma dessas noites ele reconheceu que Cristo é aquele que reconcilia o homem a Deus. Alguns anos depois, esse moço tornou-se o conselheiro espiritual de ao menos 9 presidentes norte-americanos
e testemunhou de Cristo a mais de 250 milhões de vidas. Seu nome? Billy Graham. Mais um herói aí do Novo Testamento, né, dos tempos modernos. Queridos, eu quero compartilhar com vocês, né, eu estive assistindo esse documentário, né, nesses canais de streaming. Então fica a dica aí para você que tem um tempinho livre e não assista só séries, só filmes, mas existem muitos documentários, muitos filmes evangélicos, né? E eu assisti e realmente esse homem insistiu para que ele fosse, né? Ele, já conheço Jesus, já vou na igreja todo domingo, mas só que ele foi ali para assistir uma conferência, né? Onde o pregador foi incisivo nas palavras e aquilo entrou no seu coração. Mas teve uma pessoa, teve um André que insistiu para que ele fosse. Assim como o André levou Cristo para Pedro naquele dia, e Pedro foi a pedra que a igreja do Senhor estava edificada, e sobre ela as portas do inferno não prevaleceriam. Talvez você que está ouvindo essa palavra, você precisa de Jesus, precisa reconhecer Jesus, porque Deus pode te usar poderosamente. Através de ti, o nome do Senhor vai ser engrandecido. Então pega essa palavra, continue trabalhando com amor, sabe? Talvez você e eu possamos dizer assim, rapaz, mas eu sou tão pequeno. Mas através de você, vidas precisam ser salvas. E uma dessas vidas que podem ser salvas podem ganhar milhões e milhões de vidas. Mas o Senhor, Ele conta contigo, entende? O Senhor, Ele precisa de você sim. Muitas vezes a gente vai falar assim, um jargão, né? Que o Senhor não precisa de mim, mas eu preciso dele. Sim, eu preciso e necessito, você precisa e necessita muito de Jesus. Se não fosse Ele e a misericórdia dEle, nós não estaríamos aqui. Mas o Senhor, Ele conta contigo como ferramenta nas mãos dEle, como canal de bênção, como instrumento afinado, sabe? Então, seja esse canal, seja um André da nossa geração, né? Em memória dos pioneiros, movidos pelo amor, a verdade que é Cristo, homens, mulheres dispostos a obedecer incondicionalmente ao Senhor, fizeram com que a palavra da salvação chegasse até nós. Portanto, como o autor da carta aos Hebreus nos orienta, lembremos-nos daqueles que nos pregaram a palavra de Deus, imitando a fé que eles tiveram. Hebreus capítulo 13, versículo 7. É isso, irmãos. Precisamos ser obedientes à palavra. André foi obediente à palavra de Deus. Um homem de caráter altruísta, um homem respeitado, separado de Deus. Então precisamos ter essa mesma convicção, ter essa garra, ter essa ousadia para poder chegar em alguém e falar assim, ei, quer conhecer Jesus? Ei, Jesus quer te conhecer. Então vamos à luta, vamos continuar pregando esse evangelho e que a palavra de Deus e o nome do Senhor serão engrandecidos. Amém? Para concluir a aula de hoje, espero que o Senhor tenha falado ao seu coração como falou ao meu. Ao fim de mais um estudo, devemos, uma vez mais, lembrar-nos daqueles que se esforçam por ajudar e a construir o reino de Deus aqui na terra. E mais que isso, precisamos seguir seus exemplos. Séculos se passaram, mas a memória e o exemplo de André permanecem. Tal como o apóstolo pescador, devemos encontrar o Messias e levar as pessoas até ele. O objetivo da evangelização não é fazer com que as pessoas mudem de religião, nem tampouco fazer com que elas frequentem templos ou ainda fazer com que os cristãos recebam reconhecimento na terra por suas obras. Evangelizar é, portanto, noticiar ao mundo que Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 e 20. Evangelizar é, portanto, noticiar ao mundo que Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. É isso que nós devemos fazer. O Senhor quer essa reconciliação para minha casa, para a sua casa,
e para todas as nações da terra. Porém, lembre-se, muitos são chamados, poucos escolhidos. O mundo olha para a cruz, nós olhamos para Cristo, um Cristo ressuscitado, um Cristo que venceu a morte e que um dia virá para buscar a sua igreja, e estaremos todos juntos nos céus, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, junto com os discípulos, junto com o André, e que eu e você, nós estejamos lá, para a honra e glória do Senhor. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por essa aula, pela EBD que tu tem nos dado, Senhor. Obrigado pelo ensinamento, obrigado pela riqueza das palavras. Obrigado, Senhor querido, porque nós queremos crescer contigo. Então abençoe cada casa, cada lar, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grandioso amor de Deus e as doces e suaves consolações do Espírito Santo seja sobre a igreja de Cristo, e todos digamos amém. Eu amo a escola dominical. Muito obrigado, Jesus. Deus te abençoe. Até breve.